agradeço a Lavro, para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês do CEPA, um centro tão acolhedor, tão humanizado, com essa evangelização que faz toda a diferença para a nossa região e para a nossa cidade. Então eu agradeço, para mim é sempre uma honra estar aqui e agradeço a oportunidade de alguma forma servir e aprender junto com vocês. Porque nós sabemos que todos nós aqui neste planeta Terra somos aprendizes. Somente isso, estamos aqui para aprender cada vez mais e que Jesus, o nosso mestre, nosso melhor amigo, nosso divino provedor do alimento espiritual esteja em nossos corações e em nossas mentes e que as nossas mentes e os nossos corações estejam abertos para que a gente receba da espiritualidade superior o que a gente veio buscar aqui hoje. Que Jesus nos abençoe. E a gente reservou essa passagem do Evangelho, né, na realidade de Paulo, das cartas de Paulo, procura vir antes do inverno, que é a segunda carta a Timóteo 4:21, e Timóteo era o filho do coração de Paulo de Tarso. Então, Paulo tinha um amor e uma gratidão e um olhar muito cuidadoso e amoroso para com este espírito Timóteo. E ele fala a Timóteo, é uma prudente recomendação de fato de Paulo a Timóteo para não se arriscar a viajar naquela época, né? Naquela estação de frio forte, que Paulo estava esperando com o coração, né, quentinho ali, querendo vê-lo mais uma vez na sua passagem aqui na Terra. E hoje a gente vai avançar um pouquinho a pedido do nosso benfeitor Emmanuel, que na realidade eu falo nosso, porque Emmanuel foi o benfeitor de Chico Xavier e com certeza o nosso benfeitor também, que por meio das mãos de Chico Xavier nos trouxe tantos ensinamentos, tantas lições. E a gente avança além da letra, né? Acima aí do problema circunstancial de lugar e de tempo, que é o inverno, e a gente se mobiliza para fazer uma análise espiritual dessa passagem. Procura vir antes do inverno. E a gente percebe que muitas vezes nós, e quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com a espiritualidade superior, do encontro com Deus, com Jesus, de alguma forma, né, com a espiritualidade, por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento. Muitas vezes a gente lembra de Deus, a gente lembra de Jesus, por meio somente da dor, que é uma bênção, que faz parte da nossa vida, mas que a gente precisa entender da necessidade que nós todos temos de estruturação, tanto psíquica quanto emocional e espiritual, para que a gente possa receber as dores e as provas e expiações por meio da nossa jornada ascensional espiritual. Então a gente costuma muito lembrar de Deus quando acontece algo de errado. Ou é dinheiro, ou é saúde, ou é trabalho, ou é relacionamento, ou quando de fato acontece alguma coisa. Em momentos assim, a gente percebe aí que o barco da esperança costuma navegar sem rumo, né, ao sabor das ondas revoltantes. A gente consegue medir o nosso orgulho por meio da revolta. Quantas vezes a gente passa por dificuldades e o sentimento de revolta, que é filho do orgulho, vem ao encontro dos nossos corações. Então a gente percebe da necessidade do desenvolvimento das virtudes, né? Os nevoeiros muitas vezes ocultam a nossa visão, a nossa meta, e chega a desordem, a desorientação. Então, para a gente iniciar a nossa fala de hoje, a gente escolheu esse recorte da carta para a gente entender que é indispensável procurar sempre o amigo celeste, que é Jesus, ou aqueles espíritos que já se ligaram por meio do amor, definitivamente, antes dos nossos períodos angustiosos, antes dos nossos períodos de dor e de sofrimento, para que quando chegue a dor, o sofrimento, a gente tenha o refúgio de paz e de segurança por meio da nossa estrutura já concretizada ou em construção espiritual e psíquica.
O aprendiz verdadeiramente leal do Cristo, ele não deve marchar no mundo ao sabor aí dos caprichos satisfeitos. Né? O que a gente muitas vezes quer é satisfazer as nossas vontades e principalmente os nossos desejos, que muitas vezes não vão ao encontro do alimento de fato espiritual necessário para a nossa alma. Eu sempre falo que no nosso coração existe um pequeno pedaço, depende de cada um, que é um vazio muito grande. E esse vazio a gente não preenche com quase nada. Não é com matéria, não é com relação, não é com conexão entre as pessoas. É primeiramente com o aumento da nossa comunhão com Deus, do nosso relacionamento principal, que é a nossa comunhão com Deus. Então a gente precisa colocar na nossa pauta a compreensão, essa construção dessa estrutura, para que quando o inverno chegue, a gente também está pertinho do inverno, já está até fazendo friozinho, né? Agora dia 20 de junho começa o inverno, mas não é esse inverno especificamente, é o inverno das nossas vidas. E por meio da natureza a gente percebe que o inverno sempre vai chegar, por meio das estações do ano. A natureza, ela nos ensina, sempre vamos ter inverno nas nossas vidas, assim como a primavera, assim como o outono, assim como o verão. E aqui a gente está fazendo essa analogia às dificuldades que com certeza ninguém passa despercebido. Então, quando a gente percebe a necessidade da gente procurar ir ao encontro dessa experiência que é nossa individual com Jesus, o que a gente lembra? A gente lembra que a doutrina espírita sempre nos explicou e nos exemplificou de que o nosso modelo e o nosso guia, de fato, é Jesus. E a gente aprende com ele. E como que ele vai nos reconhecer? Ou como que Jesus vai nos conhecer? Aí a gente vai lá para outra passagem do Evangelho também de João, que é a 13:35, também bem emblemática e famosa, que fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Como que a gente vai se reconhecer cristão? Como que Jesus percebe quem é ou não é? O que é espírita, o que é católico, o que vai no evangélico, enfim, existem inúmeras religiões cristãs no mundo e o espiritismo é uma delas. Mas por sermos espíritas, teremos algum tipo de vantagem? Não. Se não desenvolvermos em nossos corações o amor, a humildade, a caridade, a honestidade, não teremos vantagem. A doutrina espírita, ela nos abre, né? É muito mais abrangente, porque sabemos de onde viemos, o que somos, quem somos, para onde vamos. Nós temos mais informação, nós temos mais conhecimento, mas como o Olavo falou, não é que a gente tem 200 livros na nossa biblioteca que a gente tem talvez alguma vantagem acima do nosso irmão. Muitas vezes, nós sabemos que o desenvolvimento das virtudes é dentro do nosso mundo íntimo, é algo interno. Então, seremos conhecidos como cristãos por tanto nos amarmos. E quando a gente fala de amor, a gente lembra de um sentimento que muitas vezes a gente não sabe nem explicar. De tão divino que é o amor, é um sentimento tão sublime que muitas vezes a gente tem dificuldade, não quando a gente fala de relacionamento, mas um amor em relação a como Jesus nos amou, pensando em amor pela humanidade, pensando em altruísmo, olhar para o outro e querer o bem deste outro sem nenhum tipo de recompensa. Essa é a grande virada de chave. Então, quando a gente pensa em amor, a gente lembra que a gente precisa desenvolver algumas virtudes e desenvolver principalmente o que o Emmanuel deixa claro para a gente do que a gente está fazendo aqui na Terra. Eu vou passando de palestra em palestra, vou misturando tudo. E quando a gente fala o que a gente está fazendo aqui na Terra, Emmanuel deixa claro que a gente veio desenvolver simplesmente, parece fácil,
mas se fosse fácil não reencarnaríamos, não teríamos tantas resistências assim. A gente veio fazer o bem. A gente veio despertar o bem em nossos corações. E parece que é simples, e é simples, mas nem sempre é fácil ser simples. Essa é a grande questão. Então, se a gente veio fazer o bem, a gente tem a necessidade de, primeiramente, despertar o bem em nossos corações, lembrando que nós estamos num planeta de provas e expiações. Qual é a característica do planeta de provas e expiações? Isso é tão falado, tão disseminado na doutrina espírita. A gente fala, a gente está indo para o mundo de regeneração, a gente vai mudar, vai ser um mundo mais feliz, mas a gente está nesse processo de transição mais agressivo que a gente está passando agora. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente está no mundo de provas e expiações, não é o mundo fisicamente, especificamente, o planeta em si. Somos nós, pessoas que aqui vivemos e moramos, e reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos. Somos nós, espíritos, que temos mais o que no nosso coração? Mais mal do que bem. Há predominância do mal no mundo de provas e expiações. Não há predominância do bem. Mas aonde há predominância do mal? Na floresta, no planeta, na cidade? Nos nossos corações. E quando a gente percebe que a transformação deste planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração começa individualmente, em cada coração, essa transformação, para que o coletivo de fato também se reestruture, a gente percebe a importância da nossa vida, da nossa ação individual e do que a gente reflete, do que a gente ressoa, do que a gente reverbera. Então a gente precisa entender, compreender as nossas obrigações para a construção desse bem, para que o bem predomine em nossos corações em relação ao mal. No Evangelho está: amai-vos uns aos outros, sede bons e caridosos. Essa é a chave do céu que você tem na sua mão. O Evangelho fala isso. Seja bom. Essa é a chave do céu. Essa é a chave da felicidade. Quantos filósofos desde sempre buscaram entender o que é felicidade, se é material, se não é, se é satisfação de desejo, se é satisfação, se não é desejo, se não é ter nada, se é ter tudo. Quantas teorias existem hoje, até hoje, sobre a felicidade? E aí vem São Vicente de Paulo e fala: a alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Senão, só existe essa opção. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustente os vossos irmãos, não na sustentação especificamente financeira, na sustentação de estrutura, de força, encaminhe, alegre, motive, encoraje os irmãos, né? Saia dessa terrível chaga que é o egoísmo e o orgulho. Então a gente tem aqui uma grande missão para que a gente comece a se estruturar espiritualmente e emocionalmente para os invernos da vida por meio do bem, por meio do próximo. E tem uma frase tão importante que a gente sempre lê até nas redes sociais, que o bem que a gente faz em algum lugar é o nosso advogado em toda parte. Então o bem é uma grande chave para a nossa felicidade, para o nosso desenvolvimento moral, espiritual. E muitas vezes a gente precisa de fato despertar essa responsabilidade. É um comprometimento de ser bom. É um comprometimento de fazer o bem, de despertar, de olhar e perceber quais são as nossas arestas. Nossa, senti ciúmes, nossa, senti inveja, nossa, fui egoísta, quão orgulhoso eu ainda sou. A gente não pode abafar e negar esses sentimentos que predominam ainda a nossa alma. A gente precisa aceitar que somos, e os psicólogos vão entender melhor, quando a gente aceita o que a gente é, a gente começa o nosso processo de transformação. Então, na maioria das vezes, para a gente fazer o bem, a gente exige.
a gente exige, a gente julga, porque nós somos ainda muito orgulhosos, né? Porque o orgulhoso é quem? É aquele que se acha superior ao outro. Porque o humilde, ele não se acha superior a ninguém. Ele sabe do seu valor, mas ele não se sente acima ou a mais, ou ele não julga. Quem julga é o orgulhoso, porque o orgulhoso é o superior. Então, quando a gente vai fazer o bem, a gente exige, a gente julga, a gente faz análises. Será que estamos sendo enganados? Ou a gente espera uma contrapartida? Fiz tudo para aquela pessoa, fiz tudo para aquele trabalho, fiz tudo. O que a gente espera? Recompensa, né? Em frente, a gente julga se a pessoa é honesta, se a pessoa merece. Será que ela está merecendo mesmo? Como se nós tivéssemos algum tipo de papel superior, né? Então, a construção do bem em nós mesmos é pelo outro, atendendo dessa forma a orientação de Jesus. E Tiago faz uma afirmação no Evangelho também que nos deixa bastante preocupados. Eu não sei vocês. Ele afirma que todo aquele que sabe fazer o bem e não o fez, comete falta. E aí a gente vai para o livro dos Espíritos, porque a gente sabe que a doutrina espírita fala de Evangelho, fala de Jesus, e de uma maneira simples, de uma maneira mais esmiuçada, porque Kardec, no primeiro livro da codificação, ele é um grande repórter, extremamente inteligente, faz perguntas e muitas vezes cutuca bem a espiritualidade superior, e ele faz essa pergunta sobre o bem, que é 642. Para agradar a Deus, assegurar a nossa posição futura, porque a gente também quer ter uma vida melhor, né? No futuro, a gente também tem esse lado egoísta, né? E Kardec falando dessa forma. Bastará que o homem não pratique o mal? E aí Kardec pergunta, o que muitas vezes a gente fala, eu estou na minha, eu estou quieto, não estou mexendo na vida de ninguém, estou cuidando da minha vida, não estou fazendo mal para ninguém. Estou seguindo o meu rumo. Não é isso que a gente quer? Não vou me envolver, não quero saber, não estou vendo, o mundo é muito difícil. E a gente, né, se tranca na nossa casa, entre aspas, mental. E aí a espiritualidade responde, não. Cumpre ao homem fazer o bem no limite das suas forças. É isso que deixa a gente preocupado. Porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, além de você, né, ter responsabilidade por não estar fazendo o bem quando você pode, você vai ser responsável pelo bem que você não fez e o mal que foi resultado daquele bem que você não fez. Isso não sou eu que estou falando. É a espiritualidade superior no livro dos Espíritos, questão 642. E Emmanuel, em um dos seus livros, fala que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, porque a gente ainda faz mal, né? A gente não é só tão isento assim, mas também pelo bem que não fizemos em decorrência do nosso comodismo. Nós também vamos responder pelo nosso comodismo. Então é importante a gente começar a desenvolver, porque muitas vezes a gente tem a facilidade de olhar para a gente e falar, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu sou uma pessoa maravilhosa. Não que não seja, não é nada disso. Mas a gente precisa entender que tipo de pessoa a gente quer ser e que tipo de bem de fato a gente está desenvolvendo. E aí, Kardec faz questões para entender como que é o bem. Porque Kardec fica preocupado em deixar muito claro essa questão relacionada ao bem. E aí ele pergunta, mas como que a gente vai diferenciar o bem do mal? A gente tem condições de diferenciar o bem do mal? Os espíritos respondem, bem é tudo conforme a lei de Deus, o mal é o contrário. Ficou vago, ficou meio vago. Se a gente não sabe o que é a lei de Deus, a gente não pode especificamente falar que a gente entendeu de fato. Aí Kardec vem mais. O homem tem seus meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Sim, mas quando ele crê em Deus e quer saber, porque Deus lhe deu a inteligência.
Aí Kardec falou, nossa, mas aí também, será que de fato a gente vai conseguir? Porque Kardec ele cutucou aqui. Mas será que o homem não pode se enganar? Mas será que a gente, no fundo, faz o mal, pensando que está fazendo bem, se embananou, não é? Aí ele fala, será que o homem não pode se enganar, faz o mal pensando que está fazendo bem? E a espiritualidade falou, chega, né? Vamos responder da forma mais simples possível para que todos saibam e entendam o que é fazer o bem. Faça o que Jesus disse. Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume a isso. Faça com o outro o que você gostaria que fosse feito com você e você não vai se enganar. Você não vai confundir se é mal, se é bem, se é bom, se é ruim, né? Então, a gente precisa pensar de todas as formas e refletir de fato na importância da gente desenvolver os nossos olhares internos, não para o outro, os nossos olhares para a gente, para entender se nós estamos sendo de fato instrumentos do bem, instrumentos de bem. Porque muitas vezes o que a gente procura? A gente procura viver bem. Eu quero viver bem. Que delícia, quero ter paz, quero ter todas as contas pagas. A gente sonha na loteria, a gente não quer nenhum tipo de doença nem para mim, nem para os filhos, muitas vezes nem para os vizinhos. A gente quer viver bem. Agora, quando a gente coloca o artigo o, a gente quer viver o bem. De fato, o que é viver o bem? Eu faço tudo o que eu posso no limite das minhas forças. E lá no Evangelho está falando, ser do bem é a chave do céu para ter, né, que a gente tem em nossas mãos. E mais do que tudo, a ciência também materialista, já hoje em 2025, vai ao encontro da necessidade do bem para a nossa saúde. Se a gente for lá na TV NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é comandado pelo fundador Dr. Alexandre Moreira Almeida, que é um médico psiquiatra, que é um cientista e estuda espiritualidade e espiritualidade em saúde, existem inúmeras pesquisas que mostram que o altruísmo faz bem para a saúde. Recentemente, a CNN, ela colocou uma matéria falando assim, um barato do ajudante. Ser bondoso faz bem também para a saúde. E chama que quando você é bondoso, você tem um barato, né? Como se fosse uma, entre aspas, uma droga. Mas que barato seria esse de ser bom e de ser do bem? E eles falam, colocar o bem-estar dos outros antes do nosso, aqui está falando de altruísmo, sem esperar nada em troca, estimula os centros de recompensa do nosso cérebro. Mostram os estudos, esses compostos químicos do bem-estar inundam o nosso organismo. Quando a gente faz o bem, o nosso organismo é inundado de compostos químicos benéficos para a nossa saúde, né? E aí produz uma sensação gostosa que eles chamam de barato do ajudante. Ser voluntário de algo minimiza o estresse, melhora a depressão e reduz o risco de comprometimento cognitivo e até ajuda a viver mais. Recentemente saiu uma pesquisa de que nós estamos envelhecendo cada vez mais. No começo do século passado a gente vivia até 35 anos. Agora a gente está vivendo até 76,4 anos. O que quer dizer isso? Que a gente tem que aprender a envelhecer, porque a gente vai envelhecer. A gente vai ser uma sociedade mais idosa. A gente não vai morrer com 30, com 40, com 50 anos, não todos, mas a grande maioria. A pirâmide está se invertendo. E isso significa que a gente tem que trazer para a nossa vida mais vida, porque a gente vai viver mais, e a gente quer viver melhor, e a gente quer viver com saúde. E para que a gente viva com saúde, a gente vai ter que integrar os nossos corpos. Porque a gente que é espírita, e a gente está num centro que estuda ciência, né? Tem tratamento espiritual de saúde,
A gente sabe que a mente comanda a nossa vida e muitas vezes comanda a nossa saúde. Está lá no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Então, da mente para o corpo, pelo espiritual, para o corpo físico, muitas vezes. Claro que quando chega no corpo físico, a gente tem que ter tratamento material, porque já está no corpo físico. Mas não começa no corpo físico. O corpo físico é um reflexo do nosso corpo espiritual. Então, a gente precisa, viver o bem. A gente precisa ser do bem. E a religião, obviamente, ser religioso é um instrumento, É um instrumento que nos ajuda a chegar num dia aqui, numa terça-feira à noite, a refletir sobre esses assuntos, que nos abre caminhos, que nos abrem portas, porque a gente precisa de fato desenvolver virtudes. E quando a gente percebe que a ciência também já mostrou que perdão faz bem para a saúde. E o que é perdão? É caridade. O que é caridade? É fazer o bem. O Espiritismo deixa claro, ele abre o conceito de caridade para todos nós. Porque muitas vezes, quando é falado caridade, a gente pensa em beneficência. A gente pensa em doação de matéria, doação de roupa, doação de comida. Não que não seja necessário, a gente sabe que é muito necessário. Mas quando a gente fala que a paciência é caridade, a paciência é caridade. Por quê? Porque a gente está doando o nosso tempo, doando a nossa energia, doando o nosso amor para as pessoas. A gente escuta aquela história do nosso avô 20 vezes. A gente fala a mesma coisa para os nossos filhos 1 milhão de vezes. Eu sou mãe e eu sei como que é isso. Então, assim, a paciência é uma forma da gente também desenvolver as virtudes. O perdão, justamente também, assim como outras virtudes que a gente vai entendendo e trabalhando e desenvolvendo, nomeando, porque muitas vezes a gente precisa nomear, a gente precisa definir, a gente precisa entender o que é, para ver se a gente de fato está buscando ser assim. Porque a gente tem grandes dificuldades, às vezes, falar, mas eu faço, mas faz o quê? E a gente tem toda a capacidade, a gente tem toda a competência para desenvolver cada vez mais. A nossa melhor existência é essa. Nós estamos no melhor momento, como diz Gilberto Gil, o melhor lugar do mundo é aqui e agora, para todos nós espíritos reencarnados. Nós estamos com a faca, com o queijo na mão, com tudo para que a gente possa de fato, e muitas vezes não é algo perceptível para os outros, é algo perceptível para a gente. A pessoa que busca viver o Evangelho, ela vai ficando cada vez mais simples. Perdoar é simples, você não leva rancor para casa. Não ser melindroso é simples, você não entra em desacordo com ninguém. Jesus, desde das suas bem-aventuranças, ele mostra para a gente a importância da humildade. E a gente, recentemente, a gente lembra da humildade porque a humildade é a primeira virtude que está lá na bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles terão o reino de Deus, eles terão os reinos dos céus. Por que é a primeira de todas as outras? Porque para eu ser manso, para eu ser pacífico, para eu ser puro coração, eu preciso aprender a ser humilde. E a humildade é outra virtude inicial, primordial e fundamental para a gente desenvolver. Para quê? Para que a gente comece a nossa ascensão espiritual. Porque quando a gente vai lá no dicionário, a gente vai entender o que é humildade. Vem de humus, que é uma palavra de origem latina. O que significa humus? Significa solo fértil. Significa que o solo está propício para o desenvolvimento de uma determinada planta. O que significa uma pessoa humilde, um espírito humilde? Ele está propício para o aprendizado. Ele está pronto para ascender espiritualmente. Isso é muito interessante. O pobre em espírito é humilde, não é aquela pessoa que não tem bens materiais. A gente precisa tirar já isso
da nossa mente. A gente precisa aprofundar. A pessoa humilde é uma alma pronta. Pronta para quê? Para ter uma vida mais abundante, para ter uma vida mais feliz, para ter uma vida mais rica de ensinamentos espirituais. Porque ela sabe que ela é um aprendiz. Ela não se vê acima de ninguém. Ela sabe, ela está pronta para aprender o que ela precisa dia a dia, de forma homeopática. Ela precisa aprender. A pessoa humilde, ela é inofensível. Inofensível. Dificilmente a gente ofende alguém que é humilde. Porque ele não se sente acima de ninguém. E aí a gente reconhece a pessoa orgulhosa, porque vai muito ao encontro muitas vezes do que nós somos e de como a gente reage. Porque a pessoa orgulhosa, ela se sente melhor do que os outros. E é uma pessoa extremamente fácil, facílima de ofender, né? Por mais que ela se sente superior, é uma pessoa que ela é mais fácil na ofensa porque ela é extremamente sensível. Qualquer coisa, sabe aquela pessoa que você pisa em ovos? Muitas vezes você não sabe o que você vai falar para a pessoa não ficar chateada, para a pessoa não ficar brava, para a pessoa não ficar... Enfim, é uma pessoa que tem dificuldade de relação porque ela tem um orgulho muito grande. Então, a gente entende que a humildade, mais uma vez, é necessária para que a gente cresça espiritualmente. Assim como o bem. Porque o bem está de mãos dadas com a humildade. Por quê? Quem é a grande irmã da humildade? É a caridade. E como Jesus falou, fora da caridade não há salvação, assim como Kardec, fora da caridade. Não é fora do espiritismo ou fora da igreja. É fora da caridade não há salvação. A irmã da caridade é a humildade. Então, a humildade é o pórtico, é a entrada para as outras virtudes que a gente vai aprender a desenvolver com o tempo, nas nossas existências. É um pouquinho de cada vez. Mas a gente precisa entender que a gente tem a obrigação e a responsabilidade em nossas mãos para que a gente consiga sempre desenvolver todas as virtudes necessárias para a nossa vida. E a humildade é importantíssima, porque a gente vai lá no Evangelho, quais são, né, as grandes chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Quando a gente começa a desenvolver a humildade, a gente começa a desenvolver o bem, a despertar o bem em nossos corações. E tem uma historinha do Chico, que a gente às vezes conta, porque o Chico Xavier, que a gente conhece, né, aqui no movimento espírita, que é um grande exemplo de espírita cristão, foi uma pessoa extremamente humilde e nunca se considerou humilde de fato. Nunca falou que era humilde, muito pelo contrário. Tinha muito ainda o que aprender. É aí quando a gente percebe a pessoa humilde de fato. Eu tenho uma historinha que o Raul Teixeira conta na internet dele, super breve, falando que ele, no grupo espírita que ele trabalhava, no qual ele trabalhava em Uberaba, teve um trabalhador do grupo que ficou muito bravo com ele e se afastou do Chico, sem o Chico entender o porquê. Mas por que será que essa pessoa está brava comigo? Né? E nitidamente aborrecida com o Chico, se afasta até fisicamente no grupo no qual eles trabalhavam e Chico fica muito chateado, né? Se perguntando, se elucubrando, o que será que aconteceu, por que será que essa pessoa se afastou de mim, não gosta mais de mim? Foi quando, depois de umas semanas, Emmanuel chega no Chico e fala: Chico, você precisa resolver esse assunto, o que aconteceu? Aí Chico conta a história para ele, né? Tinha acontecido isso, um aborrecimento, mas que ele não sabia o porquê. Aí Emmanuel fala: se você está se sentindo culpado, porque você está com um peso, e muitas vezes a gente sente da mesma forma que o Chico. A gente se sente culpado e a gente sabe o porquê. Nesse caso, necessariamente, Chico não sabia o porquê que o amigo não falava mais com ele. Mas já que você está se sentindo culpado, Chico, vá até o seu amigo e peça desculpas. Porque desculpas e humildade, está lá no Pensamento e Vida, é um antídoto para a culpa. Todos nós que de alguma forma a gente se sente culpado de algo, a gente precisa desenvolver a humildade. E Chico já era muito humilde.
prontamente ele já se colocou para ir até o seu amigo para pedir desculpa, independentemente do que quer que fosse daquela ocasião. No dia seguinte foi, não avisou ninguém, não precisou falar que ele estava indo lá pedir desculpas, que ele que ia ao encontro do amigo, que ele que deu o primeiro passo. Né? Muitas vezes nós temos a necessidade de mostrar que somos nós. Nós que fizemos, nós que demos o primeiro passo, fomos nós que ajudamos, fomos nós que resolvemos. Né? A gente tem ainda essa necessidade, infelizmente, do reconhecimento, dos aplausos. Mas a gente vai mudar, se Deus quiser. E Chico foi, bateu na porta do amigo, o amigo abriu a porta e ele prontamente abriu a porta na hora que eu falei, ó. Deu muito certo com a palestra. Abriu a porta e o Chico prontamente, com aquele jeitinho humilde, abraçou o seu amigo. Aquele abraço que só a gente imaginando quem era Chico para abraçar. Meu amigo, me desculpe, eu não sei o que eu fiz para você, mas você me perdoa. Eu tô aqui para pedir desculpa, eu não aguento viver desse jeito. Por que o Chico não aguentava viver desse jeito? Porque ele vive numa época que eu não sei se a gente ainda vive, mas o Chico vive numa época da consciência tranquila. Os sobrinhos dele falavam, ai tio Chico, que a gente não sabe o trabalho que ele teve com a criançada da família dele. Fala, tio Chico, nossa, que época que você vive? Achava ele muito antiquado, muitas vezes inadequado, perto, né, de todos nós que vivemos muito diferente do Chico. E o Chico falava, eu vivo na época da consciência tranquila. E é essa época que a gente precisa viver e buscar. E aí Chico abraçou, pediu desculpas. Mesmo assim, o seu amigo continuou reto, olhou para ele bravo. Gente, vai saber o que será que aconteceu. E falou, Chico, ou você é muito humilde, ou você é muito sem vergonha de estar aqui. E o Chico, na hora contando depois, falou, eu sou muito sem vergonha. Falou que ele era sem vergonha, deu risada do jeitinho dele bem-humorado e foi embora. Ele estava necessariamente preocupado sempre com o que o outro estava pensando, com o que o outro estava falando. Ele estava triste. Ele precisava, de alguma forma, buscar a paz em seu coração. E é o que a gente precisa sempre fazer. Porque a paz também é saúde, nos traz equilíbrio. Quando a gente faz, perdoa, busca o bem, a gente reflete nos nossos comportamentos, na nossa vida, no nosso humor. A gente se sente livre, a gente se sente de consciência tranquila, porque a gente fez tudo o que a gente podia. Qual é o limite do bem? O limite do bem é o nosso limite de força. Então, foi isso que Chico fez. Nem sempre o bem, eu não estou falando de doação, é o limite, tudo que eu puder doar, eu vou doar. Não, é esse tipo que é o mais difícil. Ser humilde, pedir desculpa, perdoar, ir lá, conversar com quem você não conversa há muitos anos, perceber que a pessoa realmente tem dificuldades, o que a gente pode fazer, né? Muitas vezes a gente pode fazer a nossa parte que a gente pode fazer. Tudo o que a gente tiver dentro das nossas forças. E Chico, com essa pequena história, mostra pra gente o valor da humildade, o valor de buscar viver com a consciência tranquila, independentemente da época. Que sejamos inadequados, porque no mundo de hoje, tão materialista, a pessoa que perdoa uma traição, a pessoa que perdoa o imperdoável aos olhos do mundo, é uma pessoa diferente, muitas vezes boba, muitas vezes ingênua, né? E muitas vezes é a pessoa que vai ter a chave do céu quando ela chegar no mundo espiritual. Então hoje, essa é a minha reflexão do dia, é uma reflexão que eu trago para mim, por isso que muitas vezes eu coloco em palestra, porque é algo que me ajuda muito. É uma reflexão que a gente precisa sempre buscar e se envolver com o Evangelho de Jesus. Porque muitas vezes é por meio do Evangelho e muitas vezes explicado, né, pelo Espiritismo de forma esmiuçada, que a gente entende as palavras alegóricas de Jesus, que a gente consegue entender e colocar na nossa rotina,
no nosso cotidiano, na nossa vida, o cristianismo. Porque nós estamos vivendo num mundo, mas a gente não é desse mundo. A gente está aqui só de passagem e a gente sabe e sente isso. Então, que a nossa passagem seja uma passagem bem proveitosa. Que a gente faça sempre com a consciência reta e tranquila tudo que a gente poderia fazer. Que Jesus, nosso melhor amigo, nosso mestre amado, nossa divina luz, que seu amor, que sua paz, que sua fé possa envolver os nossos corações nessa noite de hoje e que a espiritualidade superior possa nos ajudar a tirar os véus dos nossos olhos em relação a gente e que a gente consiga dia a dia ser uma pessoa melhor.